E aí, pessoal, beleza? Então, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, né? E vou mostrar a você, né? Eu tive uma aula ontem e nela eu falei um pouco sobre o dia do físico, certo? E hoje eu vou retomar falando também sobre isso para deixar todo mundo informado, né? Já se passou, foi ontem, dia 19/5, e é considerado o dia do físico, certo? Eu como sou um físico de formação, né? Tô me formando ainda. Queria passar essa mensagem. E, tipo, eu tô de férias da minha faculdade por enquanto. Vai começar no finalzinho desse mês. E, assim, eu tive a oportunidade de entrar em um mini curso pra, pra não passar muito tempo, assim, afastado de tudo e depois voltar com preguiça, tá? Aí, nesse mini curso, eu tive a oportunidade de entrar e estudar um pouco mais sobre como fazer aulas mais chamativas, mais que trouxesse mais a atenção de vocês. Exatamente por isso, né? Para realmente chamar a atenção. Eu sei que a dificuldade de estudar em casa é muito grande, etc. Então, eu fui atrás e consegui. Como é minha segunda aula que eu estou gravando, foi a primeira que eu fiz, mas é a segunda que eu estou gravando. Eu vou deixar aqui para vocês deixarem nos comentários e disser se gostaram ou não desse novo modo, tá bom? Então, bora parar de enrolação, bora lá. Vocês aí já conseguem ver minha tela, conseguem me ver pequenininho ali, né? Então, pronto. Nosso assunto de hoje, como vocês podem ver, é radiciação, né? E o que é a radiciação? Radiciação é a raiz quadrada, tá? É a mesma coisa, radiciação é raiz quadrada. Ela pode ser exata e aproximada, e ela sempre é de um número racional, ou pode ser qualquer número, né? Racional inclui os números naturais e os números inteiros. Só que ele não pode ser negativo, tá bom? A radiciação não pode ter número negativo dentro dela. E a definição se um número representa um produto de dois fatores iguais não negativos, então cada fator é a raiz quadrada desse número. Então, o que é que a gente precisa entender aí, né? O que são fatores? São os números. Então, tem que ser números iguais, tá bom? Dois números iguais. É, o produto é o quê, né? O produto é uma multiplicação. Então, traduzindo isso aí, é assim, né? Se um número representa uma multiplicação de dois números iguais e não negativos, então cada número é a raiz quadrada desse número. Tá bom? Isso fica um pouco confuso assim. Sempre as definições são um pouco confusas, né? Mas a gente vai ver mais pra frente que isso é bem simples, tá? Bora prosseguir. Bem, aqui nós podemos ver o quê? Isso é um quadrado, né? Eu digo que a área dele é 12. A área não, né? Perdão. Que o lado dele é 12. E como é que a gente calcula a área de um quadrado? A área vai representar essa toda figura aí pintadinha agora, né? E a área do quadrado é igual ao lado ao quadrado, ou a ao quadrado. Como a gente pode ver, o a aí é 12, então é 12 vezes 12, que é 12 ao quadrado, certo? Então, todas essas informações ainda continuam aqui. E 12 ao quadrado é quanto? É 12 vezes 12, né? Como a gente pode ver aqui em cima. Mas vale quanto? 144. Então, logo, a raiz quadrada de 144 é igual a 12. Por quê? Note lá na definição agora. Ó. O produto de dois números iguais não negativos vai representar a raiz quadrada do valor dele. Tipo, 12 vezes 12 são dois números iguais não negativos. O número que representa essa multiplicação é 144. Então, a raiz quadrada de 144 é igual a 12. Tá bom? A raiz quadrada de 49 é 7. Isso é uma afirmação, tá? Mas, como é que a gente prova isso? A gente tem que fazer 7 vezes 7. São dois números iguais, né? 7 vezes 7, dois números iguais positivos. E 7 vezes 7 é 49. Então, a raiz quadrada de 49 é 7. Tá bom? Aí, ó, 7 vezes 7 é igual a 49. Então, a raiz quadrada de 49 é 7. Continuando. Não sei se vocês estão conseguindo escutar, mas é porque minha irmãzinha está doente. Aí ela tá bem chorandinha, tá? Mas enfim, bora continuar.
problemas do home office, né? De trabalhar em casa. Então, a gente viu que com números pequenos e que a gente já sabe as tabuadas ali, é bem fácil, né? Mas e se eu desse a vocês a raiz quadrada de 900? E aí? A gente já percebeu, né? Vou dar uma voltada aqui, que o quê? Quando a gente tem uma raiz quadrada exata, né? Esses casos aqui que a gente tá vendo é uma raiz quadrada exata, que é sempre um número inteiro. Na verdade, natural, né? Que os inteiros são incluídos negativos, mas na verdade são naturais. Quando a gente tem uma raiz quadrada exata, ela forma sempre um quadrado, né? E qual foi o conteúdo anterior que a gente viu a esse aqui? Quadrados perfeitos, né? Então, como é que a gente sabe qual é a raiz de 900? Então, a gente teria que formar um quadrado perfeito com 900 pontinhos. Como é que a gente faz isso? A gente aprendeu que tem que tirar o MMC, né? Então, bora lá. Para saber a raiz quadrada de 900, nós passamos o traço, né? Colocamos o 900, passamos o traço para fazer o MMC. Como é que a gente tira o MMC? Pega sempre os números primos, né? Os números primos, e vamos dividindo do menor para o maior. No caso, qual é o menor número primo? 2. Aí pergunta se esse número é divisível por 2, certo? E sempre, tipo, depois que eu tiver no 5, eu não posso voltar pro 2. Eu tenho que continuar sempre aumentando, tá? Então é mais ou menos assim, bora lá. 900 divide por 2? Divide. Então, quanto é? Dá 450, né? 450 divide por 2? Divide. Dá quanto? 225. 225 divide por 2? Não, né? Divide por 3, como é que a gente sabe se divide por 3? Soma todos os algarismos, né? 2 mais 2, 4, mais 5, 9. 9 é divisível por 3, então 225 também divide por 3. 225 dividido por 3, 75. 75 dividido por 3? Divide. Que dá quanto? 25. 25 dividido por 3? Não. Então parte para o próximo primo. 5. 25 dividido por 5? Divide. Dá quanto? 5. Dividido por 5 de novo? Dá 1. Né? Note que nos primeiros casos que nós tivemos, sempre foi um número só, né? Tipo, 7 vezes 7, que dava 49. 12 vezes 12, que dava 144. E aqui a gente tem vários números. Mas o importante é aqui, bora voltar para a definição. Dois números iguais, o produto de dois números iguais positivos é a raiz quadrada. Então, esses dois aqui são iguais e positivos, esses dois são iguais e positivos, e esses dois são iguais e positivos. Note que foi de 2 em 2, né? 2, 2 e 2. Então, esse 2 vezes 2 dá quanto? 2 ao quadrado. 3 vezes 3, 3 ao quadrado. E 5 vezes 5, 5 ao quadrado, né? Então, resolvendo esse MMC ficou como? 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Como é que a gente vai simplificar isso, né? Então, a gente coloca isso aqui, a gente reescreveu 900 de outra forma, né? Então, a gente joga dentro da raiz quadrada. E agora, note, como a gente sempre falou, né? Quando nós tínhamos a adição, a subtração era o oposto dele. Sempre que tinha um contra o outro, tipo 2 menos, mais 2 menos 2. É um inverso do outro, né? Então cancela. Se eu tiver a multiplicação, 2 dividido por 2, simplifica também, fica 1, tá entendendo? Sempre vai, quando a gente utiliza a operação inversa, elas se anulam. Então, eu adianto para vocês que a radiciação é o inverso da potenciação. Então, aqui a gente tem o quê? A raiz quadrada. E aqui a gente tem o quê? A potência de número 2. Potenciação, radiciação. Então, eles são inversos. Então, é como aqui, para a gente tirar essa raiz daqui, a gente teria que sair cortando esses dois. Esse 2 corta com esse 2 aqui de cima, que é o potência, né? Esse 2 corta com esse 2 aqui também, e esse 2 corta com esse 2 aqui também. A gente só pode fazer isso porque são multiplicações aqui dentro, tá bom? Então, quando cortar, essa raiz quadrada some, as potências somem e ficam isso aqui, tá? Então, a gente conseguiu resolver qual é a raiz quadrada de 900. Só basta a gente multiplicar aqui, né? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, a raiz quadrada de 900 é 30. Agora, a gente vai partir para as raízes quadradas não exatas, tá? Isso aqui eu adianto para você que não é uma raiz quadrada exata. Por quê? Porque não é um número inteiro, um número natural que representa ela. É um número decimal, com vírgula. Então, com a calculadora fica bem fácil da gente fazer, né? Já que a calculadora tem a opção de tirar a raiz quadrada. Mas, se a gente não tiver a calculadora, como é que a gente faz? Então, a gente vai usar a aproximação, né?
A gente sabe que 5 ao quadrado é 25 e é menor que 30. E a gente sabe que 6 ao quadrado é 36 e é maior que 30. Então, a raiz quadrada de 30 está entre o número 5 e 6. Tá bom? E qual é o número entre 5 e 6? Tem infinitos, né? Porque quanto mais a gente acrescenta casas decimais, mais existem casas decimais. Se eu colocar 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,7, 5,8, 5,9. Já tem 9 aí. 9 casas decimais, né? Mas se eu acrescentar 5,01, aí já vai acrescentando, já tem mais 100 aí. Só de pouco assim, tá entendendo? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar uma única casa decimal. A gente vai aproximar para uma casa decimal. Então, vai ser entre 5,1 e 5,9, porque tem que estar entre esses dois números, já que 30 está entre esses dois números, tá bom? Então, a gente só vai fazer a aproximação de uma casa. Bora lá. A gente vai botar 5,1 ao quadrado, e aí exatamente isso. Para a gente resolver, a gente vai ter que chegar no número mais próximo de 30, respondendo essas multiplicações aqui, né? Como é que a gente faz isso? Não, será que é 5,1 ao quadrado? Então, a gente tem que fazer 5,1 vezes 5,1. Não estou fazendo esse passo a passo aqui, estou adiantando, mas fica de tarefa de casa para vocês, tá bom? 5,1 deu 26,01. Então, vamos para o próximo. 5,2 deu 27,04. Ainda é menor que 30, né? 5,4 é 29,16. Já está perto do 30. 5,5 é igual a 30,25. Já passou de 30, né? Então, o nosso número está entre 5,4 ao quadrado e 5,5 ao quadrado. Como a gente não vai aproximar mais casas decimais, então a gente olha entre esses dois números aqui o que está mais próximo do 30, né? E é o 5,5, 5,4, né? Então, a resposta vai ser o 5,4 ao quadrado, tá? Se a gente jogar na calculadora, eu vou colocar aqui para vocês, que a raiz quadrada de 30 é igual a 5,477225. Então, tem várias casas para frente para a gente tentar aproximar, mas a gente só vai aproximar em uma casa decimal, tá bom? Então, é basicamente isso, nosso sentido de radiciação, tá? E espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Vou deixar o comentário aberto nesse vídeo para vocês darem um feedback para mim, ver se gostaram, se interessam, pesquisem um pouco também sobre o porquê de 19/5 ser o dia do físico. É bem interessante. E espero que vocês tenham entendido bem o assunto. E qualquer coisa, como eu disse, os comentários não estão abertos, pode deixar as dúvidas aí. Valeu, pessoal. Até a próxima, tá? Agora só é a demora do computador deixar eu ir parar a gravação. Bora lá, bora ver quando é que ele vai deixar. Deixou. Valeu!